Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta sexta-feira no ar, ainda no seu horário reduzido. Segunda-feira voltamos tudo ao normal, com muito tempo de debate. Muitas teses, muitas brigas. Como é que é? Mais tempo pra me falar, né? Então... Isso é ruim. Isso faz a gente repensar se não é melhor seguir o horário político depois da eleição. Da 1 às 2, a partir de segunda-feira. Gonçalo Cirne Lima, o seu primeiro destaque da Central Band do Esporte. Alô, Gonçalo. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todos. De acordo com a imprensa inglesa, o Mário Fernandes, ex-jogador do Grêmio, lateral da seleção brasileira do CSKA de Moscou, interessa ao Arsenal e o Manchester United, que disputam a contratação desse jogador. O CSKA pede 20 milhões de libras pelo Mário Fernandes, Meneghetti. Muito bem, você participa do nosso debate. Roberta, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a todos. Participem com a gente, é bem fácil, através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Mande o recadinho que a gente está aqui esperando. O técnico Abel Braga precisa encontrar de forma rápida uma solução para os problemas defensivos do Internacional. Nas últimas rodadas, o time sofreu quase o mesmo número de gols que levou durante todo o primeiro turno. Acompanhe. O Inter chegou a ficar 6 pontos atrás do líder Cruzeiro e perdeu a chance de diminuir essa diferença. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas, o que fez com que a equipe estacionasse na tabela de classificação. Os outros times estão disputando ali, ver quem consegue chegar em segundo, porque se já deram o título de primeira ao Cruzeiro, quem chegar em segundo é um título também, né? Brigar por uma vaga de Libertadores. O Inter está com 50 pontos na tabela e, se quiser voltar ao G4, local onde permaneceu por 18 rodadas seguidas, terá de dar uma atenção especial ao setor defensivo. Durante todo o primeiro turno, o time de Abel sofreu 16 gols. Nos últimos 6, levou 14. Nessas partidas, o técnico foi obrigado a fazer algumas mudanças neste setor. Contra o Coritiba e Cruzeiro, a dupla de zaga era Paulão e Juan. Diante da Chapecoense, Juan saiu lesionado no intervalo e Hernando ocupou a vaga. A equipe levou 5 gols apenas neste jogo. Diante de Fluminense e Corinthians, Paulão e Hernando foram os escolhidos. Contra o Flamengo, Alan Costa e Hernando foram os responsáveis pela defesa. Lembrando que diante de Coritiba, Cruzeiro e Chapecoense, Dida foi o goleiro. Nos últimos 3 jogos, Alisson assumiu o gol. Ou seja, se a equipe ainda quer algo neste Brasileirão, alguma coisa precisa mudar para que a situação não piore ainda mais. Ô Rec, o que o teu compadre vai fazer lá para resolver isso? Meu compadre não, porque eu tenho uma distância do Abel Braga que as pessoas não imaginam. Eu gostaria de privar mais da amizade do Abel. Eu falo com o Abel 2, 3 vezes por ano. Quando interessa para ele e quando interessa para mim. É uma troca de gentilezas e tal, mas temos uma confiança recíproca. Que se for um fato relevante, por alguns caminhos... É o seguinte, o fato é relevante, dá uma ligada pro teu compadre para arrumar essa defesa vermelha. Eu tenho a solução pro Internacional. Pega mais uma rebarba do Grêmio. Werley. Dá pra fazer um troca-troca, né? E vou te dizer, pega mais Alessandro por Werley, por exemplo. Seria justo. O primeiro sugerido. Não, dá pra dar o Alessandro pelos 2, porque tem o Edinho sobrando também. Entendeu? Pelo amor de Deus. O Abel vai querer o Edinho, vocês podem ter certeza. Não, primeiro, o Abel vai continuar como técnico do Inter? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Para o bem do Corinthians ou do Fluminense, onde ele vai trabalhar, ele não vai ficar no Internacional. Para o bem desses times. Eles podem começar a pensar em ser campeão da América, do mundo brasileiro. Para o bem de quem o Abel for, ele não vai ficar no Internacional. E o que o Jorge Henrique vai fazer da vida agora? Não sei, pode ir junto, não tem problema não. Bom, sobre a defesa Daqui a pouco ele pode ganhar de 8-2 do Palmeiras, de 8-2 do Flamengo no Rio de Janeiro, como ele fez com o Grêmio. Sobre a defesa do Inter, eu acho que é significativo esse dado de que a defesa mudou muito nesses últimos jogos. E aí, naquela responsabilidade que a gente costuma colocar, né, quando essas coisas acontecem, direção, treinador e jogadores, eu coloco na conta dos 3. O técnico errou porque tem um erro de posicionamento gravíssimo. Os jogadores são responsáveis porque a qualidade é muito abaixo da crítica, e a direção também, porque faltam opções
opções para o Abel escalar jogadores qualificados ali. O Inter formou uma zaga no começo do ano achando que era suficiente. Foi quando o Abel disse para o presidente o seguinte: o Giovani pode poupar o seu dinheirinho, que não precisa contratar ninguém. Sim. O Inter Foi formou uma Deus zaga. que trouxe Paulão, hein? Não te esquece que foi Deus que trouxe Paulão. O Fernando Carvalho também errou. Ele acertou quando escalou o Inter na Libertadores 2006, mas ele errou também. Carvalho e Abelão são Vamos trocar esse nome programa para o UFC. O Inter formou uma zaga com um zagueiro que nós sabíamos era ineficiente, que era o Paulão, nós já conhecíamos o Paulão, com o Juan, fim de carreira, com... Reserva. Reserva. Não, jogou 7, 8 na arrancada. Juan, fim de carreira, com o Índio, mais fim de carreira ainda, e com o Hernando, que era um ponto de interrogação. Errou a direção, tá bem, mas isso poderia ter sido suprido se a política de aproveitamento de jovens do treinador fosse... O Filipe Pontes que ninguém joga nada, hein? Filipe Pontes que esses jovens não jogam nada. Se a política fosse constante, não adianta botar o Alain para jogar contra o Flamengo no Maracanã e exigir que ele vá bem. Tem que ser um processo desde o começo do ano, que o Abel não sabe fazer, né? Aí não tem como. Não, ele faz com o Luiz Adriano, que está na seleção, e com o Pato, que é um dos Luiz Adriano e Pato, que segundo um dirigente do Inter para nós dois ao mesmo tempo, não seriam levados para o Mundial. A direção do Inter obrigou o Abel a levar o Pato para o Mundial. Em mim eles não passaram esse cachorro. Tá, Vai, Ribeiro, vai. Assim, eu sei que foi até o Léo. Na sexta-feira eu sempre sou coadjuvante aqui, eu respeito isso, não tem problema nenhum. Então, rapidinho. Gente, vocês estão todos enganados. Beleza. Sistema defensivo. Obrigado, valeu. Sistema Começa defensivo. no ataque. Tá certo, Ribeiro? É como um todo, futebol é coletivo. É então, isso aí. o Internacional não está tomando gol porque os seus zagueiros são ruins. Eles até podem ser. Não, mas existe toda um a sistema defesa. de proteção. Parabéns, o Inter joga Ribeiro. com um volante, às vou vezes, concordar com contigo. dois. Entendeu? A bola defensiva Laterais. é marcada pelos jogadores de ataque também. Então, gente, Não, mas o Inter... eu não posso deixar de avaliar que há um problema do Internacional que vai do número 1 até o lateral esquerdo ao longo do Aí é ano. uma questão técnica individual. Mas aí eu Mas concordo. o sistema defensivo de um time, ele é muito mais O complexo. sistema de cobertura. Só que é o seguinte, boa parte dos gols que o Inter tomou não tem relação direta com essa marcação de meio campo. Se o cara do Corinthians cruza a bola na área e o Gil no segundo pau cabeceia, a culpa não é do volante. Aí é a culpa do posicionamento defensivo. Mas não é aí que Aí tá. é treinador. Mas aí que tá. O sistema, quando a bola para. Vamos pegar a bola parada, que hoje é um fundamento que tem decidido os Bom é jogos. colocar 4 centrometros, facilita Gente, tudo. quem marca a bola defensiva, por isso que os laterais têm que ter altura. Por isso que o atacante vem proteger. O Fabrício a é zaga. alto pra caramba. Não é só Sim, bola tô parada, falando. tá? É contra-ataque. Mas e por que surge o contra-ataque? Surge o contra-ataque porque alguém errou um passe lá na frente. Tá bem, mas aí não pode a defesa ficar assistindo, né? Mas Com a cabeça na luta. Ou Falta desprotegida. atenção e Ou qualidade. desprotegida. É por isso que eu contesto o que o Chico Garcia disse uma vez aqui, que o Abel em determinado momento encontrou o time do 1 a 11. O Abel nunca teve convicção de um time. Eu peço para vocês, qual é a abertura de marcação? Foi excesso de convicção. A abertura, REC. Foi excesso de convicção. Ele não muda com esses 5 na meia cancha. Agora apareceram guris bons, ele não mudou de novo. Eu acho que é excesso de convicção. Mas não é, REC. O Internacional, o Abel nunca teve convicção da sua abertura de meio campo. Então, essa abertura de meio campo já teve só o Williams, teve o Williams e o Wellington, teve o Luiz Bertotto, teve o Arangues na segunda posição. Teve problemas ao longo do ano. Nunca, também teve. Teve suspensão, mas o Arangues Abel pra nunca Copa. teve um time. Eu vou te dar o time titular do Internacional, que você vai concordar comigo, que é o que o Abelão quer. Só tem uma dúvida no time titular. Entre o Jorge Henrique, que se lesionou e foi mal naquele Grenal e entrou o Alan Patrick. Então o decoreba do Abel que foi pior. É pior do que isso, é excesso de convicção. Time do Internacional. Agora perdeu a posição o Dida. Mas era Dida, o Wellington Silva, todo mundo sabe de cor. Paulão, Juan, só porque se lesionou, Fabrício. entrou o Hernando e Fabrício. Williams, que se lesionou demais e tomou muito cartão. Não, e o Wellington até entrou os bem. 2 segundos homens, Alex Arangues, os 2 articuladores, D'Alessandro e Jorge Henrique, que se lesionou demais, se não seria ele, e entrou o Alan Patrick com vantagem, e depois sumiu o futebol. O Sacha joga mais que todos eles, Pois é. E lá na frente, um centroavante, que seja qualquer um deles. O problema é exatamente esse. O Inter esteve... Mas daí ele achou o Sacha, se lesionou, o Wellington melhorou, se lesionou, o Inter no Juan se brasileiro, firmou, se lesionou. O Inter no brasileiro esteve acertado em campo em um momento, quando o Sacha deu a solução de velocidade ao meio campo que o Inter não tinha. E o Sacha só jogou porque o Jorge Henrique estava machucado. Por isso Essa é a minha bronca. Por isso que eu estou dizendo, é excesso de convicção. Agora, o Sacha jogou
com o Jorge Henrique recuperado, jogou com o Sacha ficando na reserva, porque o Abel não é burro, ele não quer se dar um tiro na cabeça. Quando ele viu que era o cara, o Sacha, ele deixou. Tem uma coisa essa injustiça que eu acho. Eu queria só depois que o Chico falasse, o time vai jogar contra o Bahia, né? É um jogo importante, nacional. É um jogo que tem que marcar a recuperação, mas fala, Tese. Não, é assim, ó, é rapidinho. O Grêmio tem um time pior que o Internacional. Por que o Grêmio está numa curva ascendente e o Inter na descendente? Porque o Grêmio sabe e joga pelas suas limitações. O Internacional acha que tem um time para jogar para dentro deles. Não tem. Chico, time do Inter para encarar o Bahia. O Alex chegou ontem mancando, né? Ainda vai ser reavaliado. Estava já no intervalo do jogo sentindo uma lesão no pé, né? Não deve jogar contra o Bahia. O D'Alessandro está recuperado, né? Era só. Opa, que bom. Foi poupado, desgaste muscular. E aí eu pressuponho que Alan Patrick e Jorge Henrique sigam no time, né? Substituindo o Alex e aquele segundo homem junto com o Nilmar. E o Valdívia vai abrir a padaria junto com o Valdívia é reserva do Inter. Ele jogou contra o Cruzeiro lá e resolveu o problema do Inter. Jogou contra o Corinthians, resolveu o problema do Inter. Eu fiz um levantamento ontem. Eu acho que tem que jogar o Valdívia, mas ele não resolve nada. Eu fiz um levantamento ontem, porque o Abel disse que o Valdívia nunca conseguiu emendar 2 boas partidas. O Valdívia nunca jogou 2 jogos completos nesse brasileiro. E o Valdívia, em 90%... Então tá certo, Abel. Nunca jogou. Nunca jogou 2 boas partidas. Claro, porque ele não botou para jogar. E segundo, o Valdívia entrou em 90% das vezes no time quando o time estava perdendo. Aí é sacanagem. E tem um dado também sobre esse jogo. Ele teve a grande chance de resolver o Campeonato Brasileiro. Todo mundo achava que o Inter tinha condições de ganhar do Cruzeiro. Ele botou São Valdívia e São Valdívia não resolveu. O Paulão deixou o Alex no banco. Mas como poderia ter ficado no banco nesse último jogo? Que ele bancou o tempo inteiro. Parecia o Saci Pererê. Falando sobre a defesa, o Paulão está de volta de suspensão. Opa, agora a zaga deve ser Paulão e Hernando de novo. Estão vendo um gol do Forlan aí? Não tem nada. Olha que saudade. Deve ser pelo aniversário da Bandeirantes. Ele faz de ano em ano. Quando a Bandeirantes faz aniversário. Forlan. Que pecado, cara. O jogador veio pra cá em 2 anos conturbados pro Inter. Tivesse pego o Abelão no comando, seria outra coisa. Aí teria um companheiro com a Eu só queria lembrar que esse time aí não tinha Arangues e o Alex estava em recuperação física. O time de hoje é muito melhor que o time do ano passado. Mas tinha Damião, tinha o melhor jogador da América. Não tinha Alex. Não, 2012. Aí não tinha Alex. O 2013, que o Abel diz que quase caiu e usa isso como argumentação, não tinha Arangues, o Alex tinha recém-chegado. O time do Abel é muito melhor que o time do Arangues. Mas tinha Fredinho, tinha D'Alessandro, que jogava quando queria, tinha o... Enfim, tinha todos eles, Juan, tinha todos. A diferença do Grêmio e do Inter... E tinha mais aquele atacante Cantinflas argentino que veio aí tomar dinheiro do Internacional. O Grêmio e o Inter têm 50 pontos na tabela. O Grêmio sem meia de articulação e o Inter com Alex, Arangues e D'Alessandro. Mas o Inter aí eu não preciso dizer a culpa de quem joga sem laterais. O Filipão não o quer. Inter joga sem laterais. Chamaram o empresário desse gringo. Eu achei que era o maior jogador da América já, o Alan Ruiz. Não podemos perder esse gringo. Aí bota um centro médio no lugar do gringo. Filipão pau num lado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Opa, deixa tem 2 aqui, fora aí. Como assim? Não sei. Roberta. E aí, cada um Em relação a uma fase da defesa, o Vinícius Barbosa, Abel e direção são os responsáveis. O Pedro Silva Machado, os que não são velhos são lentos. O Jober Dornelles, zaga lenta e sem técnica, laterais ruins e treinador só dá chance às categorias de base quando seus peixes se machucam. 17 de base já jogaram. Né? E o Arion, falta de treinamento de posicionamento na área, é uma vergonha. Chico, quem é o Fabiano que a dupla Grenal está de olho, jogador da Chapecoense? Indica que a dupla Grenal está pensando em alternativas para a lateral direita, né? Talvez insatisfeitas aí com Pará e o Wellington Silva e Gilberto e tudo mais. Fabiano da Chapecoense, lateral direito, faz um bom campeonato. O problema é que a dupla Grenal, que está disputando, né, esse jogador, a contratação desse jogador para o ano que vem, vai encontrar adversários de peso aí nessa contratação, porque Corinthians e Cruzeiro já manifestaram interesse. Tem quantos anos o jogador? Eu não tenho essa informação. Podemos buscar aí, Paulinho ou Roberto. 23, 24, eles não tem muita categoria de base lá, Meneghete. Ele é um jogador muito forte fisicamente, jogou bem contra o Internacional, mas também aquele jogo pra gente analisar é complicado. Vê que eu não só brigo com o Baldassi. Eu concordo com o Baldassi que tem que jogar o Valdívia.